Olá, pessoal! Então esse é um banco de dados para a gente treinar como fazer uma ANCOVA, uma análise de covariância. Eu tenho aqui a informação de 30 sujeitos, eu tenho as informações como o salário deles, o gênero deles, o seu grau de instrução, o número de filhos e a idade. Eu quero saber se o grau de instrução interfere no salário dessas pessoas, ou seja, se ele tem algum efeito sobre o salário. Para fazer isso, eu poderia fazer uma ANOVA de uma via, uma vez que o grau de instrução, ele tem aqui mais de 2 grupos, eu tenho como opções ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, então eu não poderia fazer um teste T, mas eu poderia fazer uma ANOVA de uma via. No entanto, eu tenho aqui uma outra pergunta. Eu quero saber se a idade interfere nisso. A idade, ela pode ser um fator confundidor. Afinal, espera-se que ao longo da vida você aumente o seu salário. Então, eu quero excluir o fator confundidor da idade para avaliar de fato o efeito do grau de instrução e do grau de instrução apenas. Para fazer isso, eu vou rodar uma ANCOVA, uma análise de covariância, ou seja, eu vou analisar o efeito do grau de instrução sobre o salário, utilizando a idade como uma covariável, ou seja, uma variável cujo efeito eu desejo excluir da análise. Então, eu desejo controlar esses resultados pela idade. A idade vai ser usada aqui como um controle. O grande diferencial da ANCOVA é que ela apresenta algumas suposições adicionais, uns pré-requisitos adicionais. Um dos primeiros pré-requisitos é que a variável independente, que no nosso caso vai ser o grau de instrução, não tenha efeito sobre a covariável, ou seja, que grau de instrução não tenha efeito sobre a idade. Esse é o primeiro pré-requisito. Para verificar isso, eu vou fazer uma ANOVA de uma via. Então, eu vou vir aqui, modelo linear geral, uma única variável. Vou colocar o grau de instrução como fator fixo e a idade como variável dependente. E vou clicar em OK. Vejam que ele liberou aqui o efeito do grau de instrução sobre a minha variável dependente idade. E eu tenho um P muito maior que 0,05, um P de 0,799. Ou seja, esse primeiro pré-requisito foi atendido. Não existe efeito do grau de instrução sobre a idade. Voltando para o banco de dados, eu agora tenho que analisar o segundo pré-requisito da ANCOVA, que é aquele pré-requisito chamado homogeneidade dos parâmetros de regressão, que, como a gente discutiu em aula, é um pré-requisito que verifica se existe diferença do efeito da idade sobre o salário dentro de cada grupo. Ele mede aquela angulação do efeito da idade sobre o salário. Para verificar isso é um pouco mais difícil. Então, para verificar se existe essa homogeneidade dos parâmetros de regressão, a gente vai vir em analisar modelo linear geral com uma única variável. E a gente vai montar tudo isso como se estivesse montando a ANCOVA, ou seja, vou colocar cada coisa em seu lugar. A minha variável dependente é o salário, o fator que me interessa é o grau de instrução e a covariável é a idade. No entanto, antes de apertar o OK, para verificar essa homogeneidade dos parâmetros de regressão, eu preciso clicar aqui em Modelo. Vejam que está selecionado aqui fatorial completo, que é o padrão do SPSS. A gente vai clicar aqui em Personalizado. E então, a gente vai montar esse modelo. Vou dizer que eu quero os efeitos principais de grau de instrução e idade, colocando aqui efeitos principais e transferindo essas variáveis para a caixa modelo. Só que o mais importante, eu preciso adicionar a interação entre essas variáveis. Então, eu vou selecionar aqui interação e transferir isso para essa janela. Vejam que agora ele tem um modelo que vai contar o efeito do grau de instrução, o efeito da idade e o efeito dessa interação. Vou clicar em continuar e vou clicar em OK. Vejam que agora ele liberou essa tabela considerando um P para o grau de instrução, um P para a idade e um P para a interação entre grau de instrução e idade. Como que eu verifico se existe homogeneidade dos parâmetros de regressão? Caso essa homogeneidade exista, o P da interação entre a variável independente e a covariável vai ser maior que 0,05.
Caso ela não exista, o P vai ser menor que 0,05. Nesse caso, vejam que o P foi bem maior do que 0,05, o que me mostra que existe essa homogeneidade dos parâmetros de regressão e que, portanto, esse segundo pré-requisito foi atendido. Então, eu posso dar continuidade, posso, de fato, fazer uma ANCOVA. Então, vamos voltar para o banco de dados. Então, vamos agora fazer a ANCOVA de fato. Para isso, a gente vai vir em analisar, modelo linear geral com uma única variável. Vejam que já está montado do jeito que deveria estar. O salário como variável dependente, o grau de instrução como fator e a idade como covariável. No entanto, eu preciso arrumar o que eu mexi aqui no modelo. Lembrem-se que eu tinha colocado personalizado e montado esse tipo de modelo. Para fazer a ANCOVA, eu vou voltar para o padrão do SPSS, que é esse modelo fatorial completo. Além disso, eu posso pedir algumas opções. Por exemplo, posso pedir para o SPSS exibir médias para o grau de instrução e comparar esses efeitos principais usando um post-hoc, como a gente já está acostumado a fazer. Além disso, é possível pedir estatísticas descritivas. Vou então clicar em OK. O SPSS agora liberou as estatísticas descritivas e essa segunda tabela, que é a tabela mostrando o efeito da idade e do grau de instrução. Então, vejam que a idade tem efeito sobre o salário e o grau de instrução também tem efeito sobre o salário. O que é importante entender é que esse P do grau de instrução é um P considerando o efeito da idade, já um P controlado para o efeito da idade. Além disso, como eu pedi as médias, aqui embaixo surgem essas tabelas dentro da seção Estimated Marginal Means. E é aqui que estão as novas médias, as médias para cada grupo ajustadas para a covariável. Então, vejam que, por exemplo, agora eu tenho as médias para ensino fundamental de 5, ensino médio 4,7 e ensino superior 6,9. Se eu comparar com a média da primeira tabela, que é a média não ajustada, existe uma diferença. Então, o ensino fundamental está 4,9, o ensino médio 4,8 e o superior 6,8. Vejam que a diferença não é muito gritante, mas ela existe. Então, essa é a média controlada para a idade. E na tabela seguinte, a gente tem o post-hoc, ou seja, eu tenho aqui a comparação 2 a 2. Então, vejam que ele me mostra que a diferença está entre o salário do ensino médio e o salário do ensino superior, levando-se sempre em consideração que aqui esses resultados já estão controlados pela idade. Só para ilustrar, eu vou mostrar qual seria o efeito do grau de instrução sobre o salário sem esse controle da idade. Então, se eu quiser fazer isso, vou voltar aqui no banco de dados, analisar, modelo linear geral com uma única variável e vou retirar a idade do modelo. E vou apertar aqui o OK. Vejam que agora aquela tabela Between Subject Effects traz só o efeito do grau de instrução, não mais o efeito do grau de instrução e da idade. Vejam também que o valor de P mudou, o valor de P agora é 0,047, ainda é significativo, mas está bem perto do 0,05. E se vocês, não sei se vocês se lembram, mas quando eu adiciono a idade como covariável, o valor de P do grau de instrução passa a ser 0,02. Ou seja, quando eu controlo para a idade, eu torno o efeito do grau de instrução mais aparente. E vejam que agora que eu tirei a covariável, as médias do Estimated Marginal Means correspondem às médias que tinham aparecido aqui na estatística descritiva. E aqui a gente tem um post-hoc também diferente. Vejam que agora a diferença entre o ensino superior e o ensino médio deixou de existir. Meu P passou a ser maior que 0,05. Tudo isso porque eu deixei de controlar pelo efeito da idade. Bom, e como sempre eu queria também discutir com vocês rapidinho como descrever esses resultados. Então, para descrever o resultado da ANCOVA, eu vou voltar aqui para a tabela que inclui a covariante, que é
essa daqui. Test of Between Subject Effects, vejam que é a que tem tanto a idade quanto o grau de instrução. Então, eu vou dizer que a ANCOVA mostrou que há efeito da covariável idade e vou descrever essa covariável, então colocando seus graus de liberdade, o grau de liberdade da covariável e o grau de liberdade do erro, o valor de f da covariável e o valor de p, vou dizer que o p foi menor que 0,05, e vou dizer também que houve efeito do grau de instrução sobre o salário após o controle para o efeito da idade. E vou descrever então agora esse grau de liberdade, o grau de liberdade do erro, o f do grau de instrução e vou dizer que o valor de p foi menor que 0,05. Lembrando que caso eu deseje relatar as médias e desvio padrão, eu vou usar as médias que estão aqui nesse Estimated Marginal Means, porque são as médias já corrigidas para a covariável, então já estão ajustadas para a idade. E além disso, eu poderia descrever o teste de pós-hoc, né? Dizer que o pós-hoc de SIDAC mostrou que o salário de pessoas com grau de instrução ensino médio é diferente daquele de pessoas com grau de instrução ensino superior.